Tem uma busca maior por intimidade nesses dias.
agradecer o convite do William e do Adriano, dizer que para mim estar aqui mais uma vez, para mim isso aqui é um motivo de muita alegria, poder estar ministrando, para mim isso aqui é uma bênção. E hoje, irmãos, querer falar o tema que é muito recorrente hoje, que não tem como deixar de falar, né, que é a pandemia que a gente está vivendo hoje, que é um negócio muito louco, que se a gente for ver bem, é muito difícil de você olhar para frente. O que a gente vai fazer depois de tudo isso aqui que está acontecendo? Sabe, não faz sentido a gente olhar para frente de algo que a gente não consegue nem enxergar o próximo passo. Você entende? Então, eu quero falar hoje, primeiro para introduzir, quero que a gente reflita sobre algumas coisas. Você vê, até sentei num banquinho hoje de pensador para a gente poder refletir. Então, reflete aí sobre as suas escolhas. Como é que você tem escolhido as coisas da sua vida? Sabe, se a gente for pensar bem sobre a nossa vida, nós cristãos, nós pensamos de uma forma bem diferente do mundo. Sabe, a gente sempre vai pensar de uma forma inversa. Normalmente as coisas que nós fazemos é o inverso do que o mundo faz. Pensa bem, pelo menos eu. O que eu fiz? Eu fui para o seminário, hoje eu sou um seminarista. Então, hoje eu estou vivendo algo que para o mundo não faz sentido nenhum. Sabe, não faz sentido algum. Porque tanto que as pessoas me param na rua e até brincam quando falam que eu estou em Curitiba estudando teologia. As pessoas falam, nossa, teologia? O que é teologia? O que estuda teologia? Tanto que um professor meu uma vez falou, mano, você está fazendo o que, velho, da vida? Teologia? Então, mas o ponto é, eu deixei de ser algo para o mundo para ser algo para Deus. Sabe, eu deixei de fazer algo que para mim talvez pudesse trazer alegria, que seria uma falsa alegria, para fazer algo que realmente me traz alegria, que é fazer aquilo que Deus pede para eu fazer, aquilo que Deus nos pede, aquilo que nos traz a verdadeira alegria. E sabe, quando a gente pensa sobre a nossa vida, quando a gente pensa nas decisões da nossa vida e não coloca Deus na frente disso, se torna uma vida vazia, não tem sentido, não tem motivação, sabe? Você faz as coisas e tanto faz, você vive sem motivação, sabe? Para pensar aí, para que você estuda? Você estuda realmente só para ganhar dinheiro? Você estuda só por estudar? Para quê? Sabe? Pensa nisso. Porque talvez você trabalhe, hoje você tem um emprego e você trabalha apenas por trabalhar. Você não tem alegria, você não tem satisfação naquilo que você faz. Só que eu quero hoje, mesmo em meio a essa quarentena, essa pandemia, fazer com que nós olhemos para frente. Olhar para frente daquilo que a gente está vivendo hoje. Olhar pensando no amanhã. Mas qual amanhã? O amanhã que Deus tem para nós. O amanhã que Deus tem para nós é alegria, é paz, é tudo aquilo de bom que Ele tem para nós e está reservado. Só que para isso já está disponível. A gente só tem que aprender a possuir isso. E sabe, se você parar e ver que cada decisão sua hoje é o que vai definir o seu futuro daqui 15 anos, talvez você pensaria um pouco melhor na hora de decidir, correto? Porque pensa, uma decisão sua hoje vai acarretar numa decisão de um fato e coisas para daqui 15 anos. Imagina, eu acho que vocês devem ter entre 13 e 30 anos, então provavelmente você já está naquela fase onde tudo aquilo que você escolher fazer vai ser muito importante, vai ser tipo importantíssimo. Então, porque uma vez eu estava conversando com um seminarista lá em Araucária, e a gente refletiu e a gente pensou nisso, que dos 20 aos 30 anos é a época onde a gente vai definir a nossa vida. Sabe, desses 20 a 30 anos, é a época que provavelmente você vai casar, você vai fazer uma faculdade, que provavelmente você vai ter filhos, sabe? Dos 20 aos 30 anos, provavelmente aconteça tudo isso. Talvez aconteça mais coisas, você escolha sua carreira, você decida fazer ou não fazer um curso técnico, coisa do tipo. É tudo nessa época. E quando você para pensar nisso, talvez você fique louco, você enlouqueça. Porque não é fácil pensar nessas coisas. Quando eu estava na minha época de vestibular 2 anos atrás na verdade, nossa, eu estava enlouquecendo, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Meu, será que eu faço vestibular? Será que eu não faço? Para que caminho eu vou? Será que eu vou para Araucária? Será que eu não vou? Será que eu fico? Faço a faculdade? E a cabeça ficava um turbilhão e você não sabia ideia do que fazer. Por isso, quando você tenta decidir as coisas por si mesmo, quando você pensa que não, é eu que vou decidir, provavelmente vai ser muito difícil você escolher o caminho correto.
Provavelmente vai ser muito difícil você escolher algo. Talvez você fique simplesmente parado. Você não sabe o que escolher, entende? Por isso, busque ter decisões dependentes. Mas decisões dependentes de Deus. Porque se você ter decisões independentes de Deus, você vai gerar independência. Sabe, quando você tem independência de Deus, é a mesma coisa de falar: Deus, tá bom, sua opinião é legal, mas não quero. E você fica com a sua. E isso, pode ser que em algum momento essa sua decisão seja boa, porque veio de você, mas eu te garanto que a decisão que Deus tem para você, a coisa que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. Amém? Sabe, pensa nisso. Pensa que hoje você pode estar tomando uma decisão que pode mudar a sua vida. Sabe, talvez esse seja o seu ano que você vai entrar numa faculdade, que você vai fazer vestibular, que talvez você esteja procurando emprego, ou até você esteja mesmo na escola ainda, estudando, buscando alguma coisa, talvez você não se sinta útil, mas você está buscando algo ali para suprir e você não sabe o que fazer. Por isso que eu te falo, busque ter relacionamento com Deus. Essa é a chave. Essa é a chave de tudo. Porque se você parar a pensar, você tem decisões a fazer, você tem escolhas, você tem muitas coisas à sua frente que você precisa muito fazer. Só que você não tem ideia do que fazer. Então, como resolver isso? Relacionamento com Deus. É relacionando com Ele que você vai descobrir o quão boa e perfeita e agradável é a vontade dEle para você. É fazendo aquilo que Ele mais quer se tornar realidade. E sabe o que Deus mais quer com você? É relacionamento. Ele anseia por você depender dEle nas suas escolhas. Ele anseia por você depender dEle em tudo que você for fazer. Sabe? É no seu dia a dia, quando você acordar, você falar com Ele. É você orar, é você ler a Bíblia, é você relacionar com Ele. Sabe, eu não estou falando de uma cartilha onde você precisa muito orar 3 vezes ao dia, porque senão não vai dar certo, senão você não tem relacionamento com Deus de verdade. Não, estou falando de uma vida. Uma vida não é baseada em algo que você vive em um momento específico. Não é uma vida, não é algo que você faz agora e depois deixa para lá, não, tanto faz. Não, eu estou falando de algo que é verdadeiro, algo que é real, algo que na sua vida você faz o tempo todo. É relacionar com o Pai, é estar com o Pai sempre que você precisar, porque Ele está com você, mas depende de você de querer ter Ele por perto. Mas em que sentido? Em querer ouvir o que Ele tem para você. Sabe, talvez você ache que orar é muito falar. Orar talvez você ache que é sentar ou ajoelhar, independente, e falar muito. Falar, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo, tal, falar. Não, você pode até falar, mas na oração o mais importante é ouvir. O mais importante na oração é você ouvir a voz de Deus. Porque senão, tá bom, você falou muito, você falou sobre a sua vida inteira. E é bom, fala mesmo para Deus. Mas também saiba a hora de falar. Quando você falar, você para e ouve. Fale o necessário, mas saiba ouvir o que Deus tem para você. Porque senão você não vai conseguir saber o que Ele tem para sua vida. Se você não ouvir o que Deus tem para você, como que você vai saber o que Ele tem para você? É meio lógico, né? Se você não ouvir a voz de Deus, provavelmente você não vai ouvir as palavras dele, você não vai ouvir as promessas que ele tem para você. Olha, eu não prego contra Netflix ou YouTube ou coisas do tipo que você possa ter sua atenção nesse tempo que você está em casa e tal. É bom que você faça isso mesmo, é bom você ter sua atenção prendida ali, às vezes. Não vou falar que não, mas você tem que ter a noção de que você precisa ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra coisa. Nós precisamos ouvir a voz dele para todas as coisas. Porque hoje a gente está em casa, provavelmente você está em casa, ou talvez esteja no emprego, não sei ao certo, mas hoje se você estiver em casa, provavelmente você deve ter muitas coisas a fazer. Talvez você já deve ter enlouquecido nessa pandemia. Você já deve ter limpado o seu armário 50 vezes, o chão mais 100 vezes, e sei lá o que, e limpa e não fica saciado, e come também muito, idem. Mas nesse tempo, eu quero que você entenda a importância de desenvolver esse relacionamento. Sabe, através desse relacionamento com Deus, que nós vamos aprender a decidir, a escolher as coisas certas, a estar no caminho certo. Porque o único caminho certo é aquele que Deus nos leva.
E se você não sabe o caminho que leva, o caminho que Deus quer que você siga, vai ser bem difícil você conseguir prosseguir. E sabe, agora abrindo na Bíblia aqui, ó, lá em Mateus 14, esperar você abrir a Bíblia aí. Lá em Mateus 14, 22, o que está acontecendo aqui? É a ocasião em que Pedro anda sobre as águas. Essa passagem você provavelmente já ouviu uns zilhões de vezes, mas queria falar sobre ela por causa de alguns pontos muito interessantes. E o primeiro deles é que lá no versículo 23, quando Jesus despediu as multidões, o que tinha acabado de acontecer na verdade? Jesus tinha acabado de multiplicar o pão e peixe para 5.000 pessoas. Então ele tinha acabado de fazer algo grandioso, estrondoso, talvez aquilo fosse correr o mundo. Correu. E você vê que a primeira reação de Jesus, quando ele multiplica o pão, ele vai orar. Lá no versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Olha que interessante. Tem muita coisa em comum entre nós e Jesus agora. Ele estava só, você provavelmente deve estar só nesse tempo de quarentena. E sabe qual a primeira coisa que Jesus faz nesse tempo de quarentena? Não. Nesse tempo que ele está só? Ele ora. Sabe por que ele ora? Porque ele depende do Pai para todas as coisas. Sabe, a gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a depender do Pai. Tem que aprender a depender de tudo que nós vamos fazer, é depender dele. É orar no momento bom, é orar no momento difícil, mas é estar com ele o tempo todo. Jesus acabou de fazer algo grandioso. E a primeira coisa que ele faz é orar. É orar, porque orar é depender. Orar é saber que, ó, eu não posso nada, mas você pode. Você pode, Deus. Então eu dependo de você para tudo. Então, vai, minha vida é tua. Sabe, Jesus era Jesus. Jesus não tem o que falar de Jesus. E mesmo assim ele dependia de Deus. Ele dependia do Pai porque ele sabia que o Pai tinha o melhor para ele. Ele que relacionava com o Pai, ele falava, ó, o que eu vou fazer hoje? Por onde que eu vou passar? Qual caminho eu vou trilhar? Isso é depender. É o dia a dia, é o próximo passo. Sabe, a missão de Jesus na Terra era simplesmente, não simplesmente morrer na cruz, mas a missão de Jesus era morrer na cruz. Porque na cruz ele consumou o ato onde salvou toda a humanidade. Ali ele consumou tudo aquilo que já estava descrito desde o início dos tempos. Mas no começo de tudo, ele foi passo a passo, até cumprir o seu chamado, até cumprir o seu propósito. Então, a vida de Jesus foi feita de passos. A nossa vida é feita de passos. Sabe, não espera que sua vida vai acontecer de um momento para o outro. Ah, eu estou aqui agora e já vou pular 15 anos para frente, eu vou ter, sei lá, 30 anos, já vou ter casado, já vou ter uma carreira solidificada e tudo aconteceu. Não, é passo a passo, é momento atrás de momento, é o você viver o momento que Deus te colocou para viver hoje, sabe? Você tem que entender que onde Deus te coloca é o momento onde Ele vai querer te mostrar aquilo naquele momento, sabe? O momento que você está vivendo hoje, Deus quer falar algo totalmente novo para você, mas para isso você tem que passar a ouvir mais a voz dEle. E para como fazer isso? É relacionando, sabe? Relaciona com Ele, não perca esse momento que você tem, sabe? O Marcelo acabou de falar algo poderoso aqui. Você passa a semana inteira e a semana inteira você tem a oportunidade de poder se render aos pés do Senhor. Você tem a semana inteira para poder estar ali aos pés dEle. Você tem a semana inteira para poder relacionar com Ele. Não perca isso, não perca, por favor. Vá, ore, busque mais ao Senhor. Sabe, continuando aqui no texto, para a gente ir continuando, no versículo 24 ele continua: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Ou seja, os discípulos tinham uma ordem de Jesus de passar para o outro lado, só que no meio do caminho aparece algo que para eles é um fantasma. Aparece algo que para eles é algo que vai acabar com eles, que vai destroçar eles, o barco deles vai cair, porque isso na verdade era um conto, uma lenda da época.
onde se o barco, se tivesse um vento muito forte e aparecesse um fantasma, é porque provavelmente aquele barco iria afundar. Só que Jesus estava ali para mostrar o contrário. Para mostrar o contrário, que não, aquele barco não iria afundar. Olha no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, deixa eu beber uma água, senão é. Olha o que Jesus acabou de fazer. O que os discípulos pensavam? Vamos morrer. Vai tudo acabar. Só que eles conheciam Jesus, eles se relacionavam com Jesus. Então quando eles ouvem a voz de Jesus, meio que as coisas mudam um pouco. Na verdade as coisas mudam totalmente. Olha lá, tem de bom ânimo, sou eu, não tema, não tenha medo algum. Olha, Jesus estava ali, os discípulos acharam que poderia cair, que aquele barco poderia afundar. Mas a partir do momento que eles ouvem a voz de Jesus, eles começam a compreender que aquele barco não afundaria, mas aquele barco teria vida. E ali aconteceu um milagre logo depois. Por quê? Porque onde Jesus está não vai ter morte, sabe? Jesus está aqui e ele te fala, essa é a palavra de Deus para você, meu irmão. O seu barco não vai afundar, o seu barco ele não vai ruir. Por quê? Porque Jesus está aqui. Tem de bom ânimo, não temas. E sabe algo muito interessante que acontece aqui? É que eles reconhecem a voz de Jesus. E Pedro, de alguma forma, ele sabia que era Jesus, mas ele queria daquela, opa, será que é mesmo? E no versículo 28, Pedro fala: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vai, eu quero ver o que é isso. E lá no versículo 29, e ele disse: vem. E essa é a palavra de Jesus: vem. Olha, o que Pedro faz aqui é um ato de fé muito poderoso. Pedro ele caminha sobre as águas, sobre as palavras de Jesus. Sabe, a palavra de Jesus é o que faz Pedro caminhar sobre as águas. O que dava sustento para Pedro ali era a palavra de Deus. O que dava sustento para ele era o que Jesus falou para ele: vem. Então Pedro vai. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Sabe, quando você ouve a voz de Deus, você tem uma palavra, vai. Não perca tempo. Vai, porque se Jesus falou, você pode ir sem medo. Então só vai. Meu, para pensar. A palavra de Jesus, ela não falha. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não falha, ela é infalível. Então se Ele fala para você, vem, então vai. Se Deus fala para você, você é amado, então você é amado. Se Deus fala para você, você é justificado, então você é justificado. Então às vezes você está lá e você está assistindo, você está tanto tempo nessa pandemia, você está de quarentena, louco, fala, mas será que eu sou amado mesmo? Será que eu estou, será que realmente eu sou justificado? Não, acho que Deus não perdoa mais meu pecado, não, é impossível. Só que olha o que Jesus está falando aqui, ó. Vem. E a palavra de Jesus bastou para Pedro caminhar sobre as águas. E a palavra de Deus diz sobre você o que você é. Então começa a entender que o que você é o que Jesus já falou. Então nada pode mudar isso. Então, no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade, tenha o entendimento de que você já foi salvo, que você é amado, que você é justificado e que tudo que já precisava ser feito, Jesus já fez. Então não há enfermidade que vai chegar à sua casa, não há dificuldade que vai chegar à sua casa. Eu declaro isso na sua vida, meu irmão. Você não vai ficar doente, sua família não vai ficar doente, sabe? Não vai ter dificuldade financeira na sua casa. Você está revestido de Jesus e o revestimento dele traz vida. Amém? E olha no versículo 30. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. Parece que foi um declínio de Pedro, né? Parece que Pedro, ele estava muito bem, só que de repente começou a cair. A verdade é que Pedro, enquanto ele olhou para Jesus, ele esteve bem. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele não sabia que tinha um vento ali balançando. Ele só olhava para Jesus. Sabe, quando ele olha para Jesus, ele pode caminhar. Ele pode dar passo a passo. Passo a passo. Então, cada passo que ele dava é por causa que ele olhava para Jesus. Só que quando ele para de olhar para Jesus, ele começa a ter medo. Porque ele percebe que o mundo está caindo ao seu redor. Ele percebe que nada mais está dando certo. Fala, meu Deus do céu, o vento está batendo aqui, eu vou cair, eu vou me afogar. E aí ele pegou e começou a submergir. E ele gritou, salva-me, Senhor, salva-me. E no versículo 31,
Fala assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou. Olha que interessante. Pedro, talvez nós muitas vezes achamos isso. Nossa, Pedro, nossa, que falta de fé, hein, cara. Você não teve fé, hein? Só que eu quero falar algo diferente aqui. Quero falar que quando Pedro cai, algo muito especial ainda acontece na vida dele. Sabe? Porque como ele sabia quem era o Senhor dele, ele sabia que ele poderia confiar no seu Senhor. Ele sabia que em momento algum ele afogaria. Por isso que ele grita: salva-me, Senhor, salva-me. Sabe, ele tem a noção de que quando ele clama ao Senhor, nada mais poderia matá-lo. Aquelas ondas não matariam. Então, ele clama ao Senhor e ele fica no melhor lugar do mundo. Como assim? Ele fica aos pés do Senhor. Sabe, quando você está aos pés do Senhor, você pode ter a certeza que você está no melhor lugar possível. Isso não é garantia de benefício, não é garantia que você vai ser alguém, nossa, super bem sucedido, que você vai ser alguém muito importante na sociedade, não. Significa que você vai estar aos pés do Senhor. Isso basta. Sabe, quando tudo vai mal, quando tudo vai estar difícil, que você não sabe mais o que fazer, você não sabe o que fazer, você não sabe qual escolha tomar, você não sabe, coisas banais, coisas simples, você não sabe o que fazer, você não tem noção para onde você vai, mas o Senhor está ali o tempo todo. Como você sabe que o Senhor está ali? Porque você pode gritar: salva-me, Senhor, vem, Senhor. Ah, mas eu não sei se eu estou aos pés do Senhor. Então corre para os pés do Senhor, esteja aos pés do Senhor, porque esse é o melhor lugar do mundo. Quando você começar a submergir, pode ter certeza, tempestade nenhuma pode te parar, porque quando você grita: salva-me, Senhor, Ele prontamente estende a sua mão. O Senhor em nenhum momento Ele vai querer deixar de se relacionar com você, mas o tempo todo Ele anseia: vem, filho, vem, filha, relaciona comigo, conversa comigo, fala alguma coisa. Ele quer ouvir sua voz. Ele quer ouvir sua voz para Ele poder usar aquilo que Ele tem de melhor, usar a palavra dEle sobre a sua vida. Sabe, quando você começar a entender melhor que cada passo que nós dermos baseado na direção de Deus, o passo que nós dermos que for baseado na direção de Deus, onde Ele vai falar exatamente o que você deve fazer, pode ter certeza que a garantia de vitória é certa. Não tem erro. Se você está aos pés do Senhor, não tem erro. Se você está aos pés do Senhor, clame por Ele, pergunte para Ele: Deus, o que eu vou fazer agora? E Ele vai te falar. Pode ter certeza disso. E quando você estiver aos pés dEle, descanse. Descanse no Senhor, porque não há lugar melhor do mundo para se estar. Você pode descansar, você pode ter a certeza de que nada mais vai te parar, porque o sangue de Jesus está revestindo a sua vida e nada mais vai poder te abalar nessa vida. Amém? Glória a Deus. Então, deixa Deus decidir. Sabe, o que eu tenho que falar hoje para você é isso: relacione com Deus ao ponto que você vai ouvir a voz dEle tantas vezes que você não vai mais ter decisão própria. Sua decisão ali, segundo plano. Agora é Deus que faz. Agora é tudo sobre Ele, é tudo o que Ele vai fazer. Deixa Ele seguir, deixa Ele levar a sua vida. Amém? Sabe, não perca essa oportunidade, ore mesmo, aproveite esse tempo que você vai ter em casa. Relacione com o Senhor, conheça mais Ele, busque conhecer o Senhor. Sabe, esse tempo não é tempo mais de esperar passar, não, é tempo de você ser profundo em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito bom estar aqui e não vou esquecer de fazer isso, né? Se inscreva no canal aí para a gente ter mais inscritos. Deixe seu like também para o nosso canal ter mais relevância e poder alcançar mais pessoas na nossa palavra. Então, semana que vem tem mais. Espero você. Provavelmente vai ser uma outra pessoa, talvez eu já esteja em Curitiba, mas eu garanto que eu vou estar com vocês também por aí. Beleza? Amém? Glória a Deus.